Caríssimos irmãos e irmãs, nos reunimos nesta manhã para celebrarmos a palavra de Deus e também para celebrarmos Jesus na Eucaristia. Vivemos hoje o 5º domingo da Quaresma. Junto com Marta e Maria, fazemos a nossa adesão e a nossa profissão de fé em Jesus. Ressurreição e vida. Aquele que por sua morte e ressurreição nos tirou das garras da morte, assim como fez com Lázaro. Pode ir lá. Celebramos este dia do Senhor. Todos em pé, com muita alegria, iniciemos a nossa celebração cantando. Desce aqui, Senhor, desce aqui, Senhor, pra fazer tua vontade, pra viver o teu amor, pra fazer tua vontade, pra viver o teu amor. Desce aqui, Senhor, o Senhor é o pastor que me conduz, o caminho sombradinhos as chamadas fermentos salvos, e por isso respondia que estou. Desce aqui, Senhor, desce aqui, Senhor, pra fazer tua vontade, pra viver o teu amor, pra fazer tua vontade, pra viver o teu amor. Desce aqui, Senhor. Ele pôs em minha boca uma canção que ungiu como profeta e trovador a história e da vida do meu povo. Por isso respondi: aqui estou. Desce aqui, Senhor, desce aqui, Senhor. Pra fazer tua vontade, pra viver o teu amor. Desce aqui, Senhor. O Senhor é um pastor que me conduz, o caminho dos caprichos me enviou. Sou chamada sem fermentos salvos, e por isso respondi: aqui estou. Desce aqui, Senhor. Senhor, pra fazer tua vontade, pra viver o teu amor, pra fazer tua vontade, pra viver o teu amor. Desce, Senhor. Ele pôs em minha boca uma canção que ungiu como profeta e trovador a história e na vida do meu povo. Por isso respondi: aqui estou. Desce aqui, Senhor, desce aqui, Senhor, pra fazer tua vontade, pra viver o teu amor, pra fazer tua vontade, pra viver o teu amor. Desce aqui, Senhor, desce aqui, Senhor. Senhor, pra fazer tua vontade, pra viver o teu amor, pra fazer tua vontade, pra viver o teu amor. Desce aqui, Senhor. O Senhor é um pastor que me conduz, o caminho do capricho enviou. Sou chamada sem fermentos salvos, e por isso respondi: aqui estou. Desce aqui, Senhor, desce aqui, Senhor, pra fazer tua vontade, pra viver o teu amor, pra fazer tua vontade, pra viver o teu amor. Desce aqui, Senhor.
Fazei justiça, ó Deus, e defendei-me contra a gente piedosa, do homem perverso e mentiroso, libertai-me, ó Senhor. Sois vós, meu Deus, meu refúgio. E dizemos neste momento sagrado, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminhe os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, bom dia. Bem-vindos, bem-vindas a este momento santo, este dia onde aproximamos do altar do Senhor para viver as alegrias da acolhida dessas crianças na catequese. Também toda a comunidade veio para celebrar este quinto domingo da Quaresma, pois avançamos o período quaresmal, vivendo tudo aquilo que o Senhor nos propõe, lembrando a campanha da fraternidade sobre moradia, mas não é qualquer moradia, moradia digna. E nesse dia, reconhecemos que precisamos sempre do amor do Pai, da misericórdia deste Deus, porque em Jesus, o justo, que intercede por nós, que nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espírito ao arrependimento, para sermos dignos deste momento celebrativo. Reconhecemos nossa fragilidade humana e imploramos do Senhor o seu perdão. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, que os pecadores humilhados, Cristo Senhor, intercederes por nós, junto a Deus Pai, que nos perdoa. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Celebramos hoje de modo especial por essa comunidade reunida, tá? Lembrando daqueles que não puderam participar desse momento celebrativo,
estão doentes, nas suas casas, nos hospitais. O Senhor visite, levando a cura para todos os males do corpo e da alma. Celebramos pelos aniversariantes destes dias, tá? O crescimento da idade também deve corresponder a um crescimento do amor de Deus. Celebramos também por aqueles que nem estão lá no meio de nós, que um dia viveram no meio de nós e nos deixaram exemplos maravilhosos de fidelidade, que já devolveram a vida para o Pai. Por eles também, o Senhor cuide para a descanso. Mas hoje, de modo especial, celebramos pela vida dessas crianças que ingressam na catequese. Algo maravilhoso na vida deles, pelos seus familiares, para que não deixem jamais esse amor de Deus que deve fundir os seus corações, esse desejo, alguém que conhecer Jesus, não deixe enfraquecer. Oremos. Senhor nosso Deus, dai-nos por vossa graça caminhar com alegria na mesma caridade que levou o vosso Filho a entregar-se à morte no seu amor pelo mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Muito bem. Agora vamos começar o rito da catequese, do ingresso destas nossas crianças à catequese, que irá acontecer, né? Tá? Irá acontecer durante todo esse ano, uma vida nova, uma dignidade dos filhos e tudo que o Senhor tem a nos oferecer. Podem começar o rito da catequese. Para participar da catequese, como vocês já foram, como vocês, crianças, já foram batizados e creem em Cristo, acolhemos todos com muita alegria. Muita alegria que a comunidade e a igreja acolhe vocês. Alguns estão iniciando, outros já vêm de outra caminhada, continuação de caminhada, ao neste processo de conhecimento de Jesus Cristo, de amar mais Jesus Cristo, essa é a intenção, e que a família da igreja, conosco vocês vão procurar viver como filhos e filhas de Deus, como Cristo nos ensinou. Devemos amar a Deus de todo o coração e nos amarmos aos outros como nos amamos. Pedimos neste momento aos pais que estão aí, aonde estão. Não precisa aproximar das crianças, mas sim que eles, de onde estiver, dê a sua voz de aceitação e que vai ajudar neste crescimento, ajudar essas crianças neste crescimento. Prezados familiares, pais e mães, padrinhos e madrinhas, aqueles responsáveis por esse, do vós, seus filhos pedem que os preparem para seguir Jesus Cristo por meio da catequese. Vocês estão de acordo com esse desejo deles? Sim. Muito bem. Vocês estão dispostos a ajudar a fazer parte da caminhada que eles percorrerão, especialmente frequentando sempre mais esta comunidade cristã? Sim. Muito bem. Para continuarem o caminho já iniciado no batismo, estas crianças e jovens precisam do auxílio de nossa fé e de nossa caridade. Eles precisarão do apoio da comunidade, pois são todos nossos irmãos e irmãs mais novos. Peço, portanto, que toda a comunidade se coloque de pé neste momento. Estão de pé, tá? Vocês estão, eu pergunto a toda a comunidade agora, não só para os pais, mas sim para toda a comunidade. Vocês estão dispostos a acolher com muita alegria estes catequizandos, servindo de exemplo e os animando para que fortaleçam no caminho? Sim. Queridos catequizandos e queridas catequizandas,
Acolhemos vocês neste caso, nesta casa, que também sua. Bem-vindos ao início deste ano catequético. Acompanhamos vocês com nossas orações e manifestamos nossa alegria com muita salva de palmas. Acolhemos essas crianças alegres. Que a comunidade e o Senhor nos acolha para o bem. No final da celebração, vocês procuram os catequistas de vocês, tá? Para que encaminhem algumas coisas para vocês. E nós iremos nesse momento sentar para ouvir a liturgia da palavra, a mensagem do Senhor. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim fala o Senhor Deus: ó meu povo, vou abrir as vossas sepulturas e conduzir-vos para a terra de Israel. E quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, sabereis que eu sou o Senhor. Porei em vós o meu espírito, para que vivais, e vos colocarei em vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, digo e faço. Oráculo do Senhor, palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor.
da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Pois não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se realmente o Espírito de Deus mora em vós, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se, porém, Cristo está em vós, embora o vosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado, o vosso Espírito está cheio de vida, graças à justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais, por meio de seu Espírito que mora em vós. Palavra do Senhor. Glória a vós, ó Deus, Verbo de Deus. Glória a vós, ó Deus, Verbo de Deus. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Quem crê em mim não morrerá, não morrerá eternamente. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Marta e Maria, sua irmã. Maria era aquela que ungia o Senhor com perfume e enxugava os pés dele com seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, é que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isso, Jesus disse: esta doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, sua irmã, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse ao discípulo: vamos de novo à Judéia. Os discípulos disseram-lhe: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te, e agora vais outra vez para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça porque lhe falta luz. Depois acrescentou: o nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordar. Os discípulos disseram: Senhor,
Se ele dorme, vai ficar bem. Jesus falava da morte de Lázaro. Mas os discípulos pensaram que falasse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto. Mas por causa de vós, alegro-me por não ter estado lá, para que creias. Mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros: vamos nós também para morrermos com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado há 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar, por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei, o que pedires a Deus, Ele tu concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Disse Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Crês nisto? Respondeu ela: sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de ter dito isso, ela foi chamar sua irmã Maria, dizendo baixinho: o mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, do mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa consolando-a, quando a viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela pensando que fosse ao túmulo para lhe chorar. Indo para o lugar onde estava Jesus, quando o viu, caiu de joelhos diante dele e disse: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente. Ficou profundamente comovido e perguntou: onde o colocastes? Responderam: vem ver. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: esse que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio e disse: Senhor, já cheira mal. Está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças, porque me ouvistes. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isso por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isto, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O gordo saiu atado as mãos e pés, com os lençóis mortuários e o rosto coberto com pano. Então Jesus lhe disse: desamarrai-me e deixai-o caminhar.
Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Muito bem, tem poder. Aqui já é o pessoal da Crisma, essa parte aqui, Crisma. E aí espalhado para os pais, né? Os pais, os responsáveis, os avós, que são responsáveis por essas crianças. Que maravilha, né, gente? Que festa bonita que vocês estão fazendo. Vocês sabem disso? Isso é muito lindo aos olhos de Deus. E mais bonito ainda é o sim que essas catequistas disseram para Deus através da comunidade, da coordenação da comunidade, de assumir esta responsabilidade de fazer com que vocês conheçam e amem cada vez mais o Senhor Jesus. A Ele toda glória, toda graça e toda redenção. Tá bom? Obrigado aos catequistas. Agora eu também queria falar com os pais. Quem os pais aqui? Tem alguns pais aí? Levanta a mão só. Quem tem filho aqui na catequese? Muito bem. O que é que vocês acham? Eu, no passado, lá distante, trabalhei numa comunidade, sei lá, no grupo Japão, sabe? Foi aqui perto. E sabe o que os pais faziam? Quando chegaram no sábado, arrumavam as crianças e diziam: vai. Vai outra vez, aquela catequista, bota juízo na tua cabeça. Jogava toda a responsabilidade na igreja. Mas será que já? Trabalhei muitos anos. Mas os pais lá eram preguiçosos. Mas preguiçosos. Não ensinava o menino a fazer rezar uma Ave Maria. Jogava tudo na costa da catequista. Aí era preguiçoso demais a questão. As palavras do sinal da cruz até que não diziam com as crianças. Mas não ensinava as crianças a espalhar na cara. Você sabe espalhar o sinal da cruz? Na cara? Porque às vezes o pai até ensina: menino, fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí o menino aprendia. Mas na hora de espalhar na cara, não conseguia. Porque os pais não ensinaram. E é responsabilidade. Não é simplesmente botar uma roupinha mais limpa e dizer vai. É fazer a sua parte como pai. Não é só simplesmente dar feijão e arroz para ficar grande e bonito. Muitas vezes a maioria dos pais se preocupa com a sua coisa. Tem que fazer a merenda do menino que vai para a catequese. Aí trabalha a semana toda, não tem tempo nem no domingo de ir com as crianças para a liturgia para participar da celebração. Porque ele vai com farmar melhor. Fazer a feira da semana. Deixa ele vai fazer a feira no domingo. Tá? Vai caçar. Tem caçador que não tem não, né? Caçador de domingo não tem não, né? E tem gente que inventa de caçar de domingo. Pega os cachorros e vai. O que mais que o pessoal lá mesmo na comunidade que eu trabalhava gostava dessas coisas, inventava, né? De fazer aquilo que não era necessário. Outros iam beber em casa. Ainda tinha mais esse ainda. Que nem arrumava as crianças para ir para a igreja, né, para ir junto, ainda desviava o caminho. E sai da mulher que fosse com os meninos. Ia dizer que estava namorando com o padre. Todo domingo é na igreja. Eu chego do mato, não está comida, não está. Sabe? Isso é triste, é muito triste. Mas isso, infelizmente, era para lá. Graças a Deus aqui não acontece nada disso, né? Aqui os pais vão com os filhos para a cadeia. Eu digo isso porque eu pedi para levantar a mão e os pais estavam ali, né?
com a mão levantada. Acho que dessa vez vieram acompanhar as crianças. Que maravilha. Gente, catequese é isso, é família. É ensinar o amor de Deus. É ensinar, desde criança, essa importância dessa maravilha de Deus. Tá? Que é Jesus Cristo. Que nos ama, que nos acolhe, que nos ressuscita. Esse Jesus Cristo que se apresentou há 15 dias atrás. Vocês se lembram do Evangelho de 15 dias atrás? Vocês se lembram, né? Cadê o Walter? O Walter vai dizer assim: eu não me lembro que eu cantei ontem. Tá? Há 15 dias atrás, Jesus conversava com uma samaritana. E a samaritana disse para Jesus assim: eu sei que o Filho de Deus vem, que ele vai mudar tudo isso. Lá na beira do poço, Jesus conversando. Que ele vai chegar aqui para mudar essa situação. O grande profeta, Jesus Cristo. Jesus disse para ela: eu estou aqui diante de ti. Eu sou o Filho de Deus. Se eu te der água, tu nunca mais terás sede. A água que eu dou, nunca mais tu terás sede. Tá, isso aí foi 15 dias atrás. E domingo passado, você lembra do Evangelho? Jesus curando o cego. Curando o cego, né? Na cura do cego, depois de curado, aquela confusão toda, os fariseus não aceitaram mais ele na comunidade, só porque ele dizia que era um profeta, era um filho de Deus que tinha curado. Até duvidaram, dizia que ele não era cego, ele estava mentindo. Aí Jesus, depois que ele foi expulso, encontrou com ele lá fora e disse: o que aconteceu contigo? Eles me expulsaram. Por quê? Porque eu fui curado e eles não acreditaram. Mas quem fez isso contigo? Eu disse: foi um profeta, filho de Deus. Ele disse: tu crês? Tu acredita no Filho de Deus? Aí ele disse assim: quem é, Senhor? Para que eu creio? E Jesus mais uma vez disse: é este aqui que está falando contigo. Foi esse que abriu os teus olhos. Aí ele disse: que? Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Olha, não precisou mais nada, ele se prostrou diante dele. Mas isso foi domingo passado, vocês se lembram, né? Hoje, vocês viram a liturgia de hoje, domingo? O profeta Ezequiel. No capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel, fala de ossos ressequidos. Ossos ressequidos. Vamos lá. Chega lá na casa de vocês, é um dever de casa, hein? Pega lá na Bíblia de vocês, livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Vou só dar um pouquinho do que Deus fez com este profeta. Mandou o profeta Ezequiel ir lá no vale, num buraco lá, onde ele jogava os mortos. Tinha lá uma quantidade imensa de ossos, de humanos, tudo seco. E o Senhor Deus disse para que o profeta Ezequiel ressuscitasse aqueles ossos. Deu poder para ele ressuscitar os ossos. E aí ele começou a tocar, a falar as palavras como profeta, e aqueles ossos começavam a criar nervo, criar pele, tá? Começavam a criar couro, carne e tal. E aí tornava-se algo parecido com gente, com homens. Mas ele não conseguia dar vida para aqueles ossos. Dava medo, dava raiva, tá? Mas não conseguia dar vida. E aí o profeta foi até o Senhor Deus e falou que ele não conseguia dar vida. Aí o Senhor veio e soprou sobre eles e aconteceu. E aí, o resto vocês vão descobrir lá. Você sabe por que eu estou fazendo essa profecia de Ezequiel? O batismo nos tira das profundezas. A criança deste tamanho, por mais que seja linda, parecida com o pai, com a mãe, com a vovó, é criatura de Deus. Mas já nasce todo envolvido no pecado. Pecado dos pais, da humanidade. Mas o batismo lava
lava e purifica e tira das profundezas e leva para o céu. E oferece uma nova vida. O batismo nos tira da condição de criatura e coloca na qualidade de filhos e filhas de Deus, herdeiros do céu. Portanto, faz uma transformação na vida da pessoa, que deixamos de ser ossos podridões e passamos a ser filho de Deus. Se vocês observarem, a liturgia de hoje tem a segunda carta de São Paulo aos Romanos, né? Qual é? Em que? Romanos, né? E diz, eu deixo bem claro, que nós não devemos se comportar como qualquer um. Não devemos nos comportar como qualquer coisa, como qualquer pessoa. Não devemos viver baseado nos gostos da carne. Olha, ele começa, São Paulo começa dizendo assim: irmãos, os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. E aí? Vocês já observaram que muitos vivem assim, segundo os desejos carnais? Farra, festas, orgias imorais, sexuais. Não tem tempo para isso. Muitos não têm tempo para isso. Não tira um tempo para levar a criança da catequese, para acompanhar o filho na celebração da palavra. Mas está lá nos outros ambientes que faz bem o corpo, parece. Ou pelo menos julgam as ideias do corpo. Vive conforme a necessidade e as vontades do corpo. Esquece o principal do Espírito. Porque quando você faz a vontade do corpo, você está agindo contra o Espírito. Toda vez que você satisfaz as vontades corporais, você está indo contra o Espírito. Tá? Por isso é muito importante que nós vivemos e procuramos viver bem essas coisas. Quero lembrar a cada um de vocês, o Evangelho hoje é limpo, muito longo, e eu não quero falar muito dele assim. Eu queria que vocês me ajudassem a destacar algumas palavras, algumas frases. Vou só lembrar algumas ali diante de vocês. Eu destaquei aqui uma frase chamada, quando Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, a ressurreição de Lázaro. Depois eu destaquei a palavra já cheia mal. Já cheia mal. Tá? Depois eu destaquei mais uma frase: se creres, verás a glória de Deus. Tudo dentro deste Evangelho. E depois eu destaquei mais uma: Lázaro vem para fora. Tá? Dentro deste longo Evangelho, eu encontrei 8 vezes a palavra crer. Crer, desacreditar, é isso. 8 vezes a palavra crer. E crer. O que isso quer nos dizer? Será essa perda de tempo que estou fazendo aqui? Nunca deve passar pela nossa cabeça. Pode ser que alguém que esteja lá fora você deixa, uma vez um parente meu disse que era besteira minha. Perguntou logo a toalha que eu pegava para você, fiar. E eu disse, aí ele se admirou da quantidade de dinheiro que eu tenho. Você é doido, né? Não tem o que fazer, não. Você é doido? É importante que a gente diga isso. Acreditar, crer.
descoberto que existe algo muito além, muito mais importante de que orgias, de que essa vida que muitos levam lá fora sem Deus. Pode até ser gostoso, mas não tem retorno. É triste ver o fim de quem caminha desse. Só você viu o livro do Ezequiel? Só Deus dá vida, só Ele pode resgatar. Olha a ressurreição de Lázaro. Alguém dizia assim, já cheira mal. Se vocês forem observar bem direitinho, infelizmente, meus irmãos, quem está nessa vida fora já cheira mal. É claro que Deus está sempre dando a oportunidade. É claro que Jesus está sempre nos visitando. Que o poder do Altíssimo é tão grande que Ele pode tirar cada um de nós das profundezas, das garras do inimigo e levar para o céu. O batismo nos faz isso. A catequese nos faz isso. Se ela for bem feita, se ela for bem acompanhada, nós podemos conduzir essas crianças para o céu. Sem passar por essa passagem e dizer já cheira mal. Se nós conseguirmos se educar bem. Será o futuro da igreja? Será o futuro, sim. E eu digo para vocês, alguns pais que ainda estão lá, vem para fora. Jesus chegou e disse, Lázaro, vem para fora. Por mais que alguém diga, não tem mais jeito. Por mais que muitas vezes os nossos pecados são tão grandes, que nós mesmos nos julgamos e dizemos, não tem mais jeito. Eu já fiz tanta besteira nessa vida, não adianta. Mas tem. Nós estamos aproximando da Semana Grande. O próximo domingo já é Ramos, né? A festa bonita, a festa. E a semana encaminha nós para Sexta-feira Santa, Paixão, Morte, e no domingo acontece a ressurreição. Jesus, ao ser crucificado numa cruz, tinha alguém crucificando junto com ele, do lado do outro. Lembrou bem? Tinha dois. Esses dois eram santinhos? De jeito nenhum. Esses dois eram bandidos, ladrões, assaltantes, brigões, cachaceiros. Eles eram. Por isso, só faziam coisa ruim, coisa errada. Por isso que estavam sendo crucificados do lado de Jesus. Jesus não era pecador, mas disse que era filho de Deus, eles iam matar. E mataram. Mas Jesus disse o quê? Para aquele bandido que estava ali do lado, que talvez até ele se julgasse, não tem mais nada para ele. Jesus disse assim: sentiu o arrependimento profundo do seu coração. E aí ele procurou Jesus e disse: Senhor, quando tiver na tua glória, lembra de mim? Jesus reconheceu que aquele homem tinha se arrependido de todo o mal que fez. Qual foi a resposta de Jesus? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Parece assim que ele entrou no céu primeiro do que Jesus. Porque ainda diz que Jesus passou 40 dias depois da ressurreição. Mas ele disse para aquele ladrão arrependido, convertido: ainda hoje estarás comigo no paraíso. É importante a gente frisar isso. Por mais que alguém diga assim, já cheira mal. Mas Jesus chega e diz: vem para fora. Ele tem poder de transformar a nossa vida. Por isso, ouvimos com atenção a voz de Deus. Procuramos tirar alguns minutos da nossa vida diária para ouvir a voz de Deus. A igreja está aqui, com todos os seus profetas e ministros aqui anunciando a palavra do Senhor.
Que louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, Senhor, o Filho nosso, Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à nação dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e deixa na sacada direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde a Virgem julgava a vida dos mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e da vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, aproximando-nos das festas pascais, desejamos caminhar com perseverança e alegria, celebrando a vida que provém de Deus. Apresentemos as nossas preces, a resposta será: ó Senhor, seja atento à nossa prece. Pela Igreja comprometida com o anúncio da vitória de Cristo sobre a morte, para que possa, envolvida pela graça do Espírito Santo, continuar realizando sua missão junto aos mais necessitados e excluídos. Rezemos. Ó Senhor, seja atento às nossas preces. Por todos os que sofrem com a fome, com as guerras, com a falta de moradia, de trabalho, e têm sua dignidade ferida, para que as práticas quaresmais nos levem a estar próximos deles, com gesto de transformação da realidade em que vivem. Rezemos. Ó Senhor, seja atento à nossa prece. Por toda a nossa comunidade eclesial, para que possa ajudar a tantos que sofrem com a perda de seus entes queridos, para que no encontro comunitário renove suas convicções em torno da ressurreição. Rezemos. Ó Senhor, seja atento à nossa prece. Pelos catecúmenos que, celebrando este último passo em direção à festa das pascais, acolham conscientemente os sinais da vida que brota do anúncio da palavra e do testemunho da comunidade reunida. Rezemos. Ó Senhor, seja atento à nossa prece. Para que a campanha da fraternidade 2026 possa suscitar debates e ações em diversas instâncias, principalmente na sociedade em geral, buscando soluções para a situação habitacional em nosso país. Rezemos. Ó Senhor, seja atento à nossa prece. Por essas crianças que hoje entram para a catequese, que sejam acolhidas sempre dentro da comunidade, aí tenham o apoio de toda a comunidade, de modo especial da família, e vivam, aprendam o amor que é servir ao Senhor, nós vos pedimos. Ó Senhor, seja atento à nossa prece. Deus da vida, que celebrando a ressurreição de Lázaro, possamos renovar nossa fé na ressurreição e assim testemunhar os frutos da vida nova, manifestada pelo vosso Filho, o Cristo, ele que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Podemos nesse momento sentar para fazer o canto da coleta solidária. Jornadas, que nós temos, não temos.
nossos louvores. Com o braço forte, ele conduziu o seu povo e continua com a luz do seu Espírito a acompanhar a igreja peregrina deste mundo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Elevemos ao Senhor nosso louvor. É nossa alegria e nossa salvação. Nós vos damos graças ao Pai por toda a vossa criação e por tudo que fizeste no meio de nós, por meio de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso irmão. Se nos deste comer mais livre do vosso amor e de vossa bondade. Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor. Enviai sobre nós aqui reunidos o vosso Espírito e dai a esta terra que nos sustenta na nova face. Que haja paz em nossas famílias e cresça em nossa comunidade a alegria de sermos vossos, por Cristo nosso Senhor. Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor. Pela palavra do Evangelho do vosso Filho, fazendo que as igrejas do mundo inteiro caminhem na unidade e sejam sinais da presença do Cristo ressuscitado. Tornai esta comunidade cada vez mais sinal da vossa vontade. Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor. Lembrai-vos, ó Pai, dos nossos irmãos e irmãs que morreram na paz de Cristo. Lembrai, Jesus, de todos os falecidos, cuja vida de fé vós conhecestes. Acolhei a luz da vossa infinita misericórdia. Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor. Ó Deus, Criador do céu e da terra, os nossos louvores e nossas preces cheguem a vós pela mão daquele que é o nosso único mediador, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor nos comunicou o seu Espírito. Vamos receber agora Jesus que vem ao nosso encontro através da Sagrada Comunhão e ele se apresenta também como alimento espiritual. Por isso, acolhemos o desejo de que ele vai mais uma vez fortalecer a nossa caminhada e todo aquele que ia ao seu encontro com amor, com paz, encontrará o seu refúgio. Esse Deus que está diante de nós, que ensinou os seus discípulos a rezar. Por isso, vamos rezar como ele mesmo nos ensinou. Pai nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em Senhor Jesus, ao ressuscitar no terceiro dia e ao encontro dos seus irmãos, a frase primeira que ele disse ao entrar naquela casa fechada, pois ele estava com medo dos judeus, Jesus disse: a paz esteja convosco. Ele ofereceu a paz e pediu que nós vivêssemos a paz. Por isso, vamos começar aqui agora esta paz. Cumprimento, só quem está do lado, desejando a paz que vem do Senhor. O Senhor Jesus, na última ceia, ao elevar o pão em direção do céu, ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém comer este pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna.
Deus soberano, da vida do céu. Eu sou o Rei dos Reis, Salvador. Ali. Eu sou Cristo, o Filho do Deus vivo. Dele louvai, Salvador. Deixa meu povo, toma e poder. Deixa meu sangue, toma e beber. Revestindo de tuas forças, estejais em mim. Estes somos deixa meu povo, toma e beber. Deixa meu sonho, toma e beber. Revestindo de minhas forças, estejais em mim. Esses somos até o fim. Eu venci o mundo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Santo anjo do Senhor, Deus zeloso e guardador, se a ti confiou a piedade divina, sempre me rege, guarde, governe em mim. Amém. Oremos. Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que sejamos sempre contados entre os membros de Cristo, cujo corpo e sangue comungamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Alguma vez? Walter, quem me avisa, amigo é. Abençoá-los na missão que vocês carregam, de levar a palavra de Deus em vários lugares. Muito obrigado, Deus. Tá. Nós, enquanto igreja, nós temos que sair, sair dos nossos lugares e alcançar novas almas, em outros lugares. Esse é o projeto de Deus na nossa vida. Seja pela música, seja pela palavra, que a gente possa fazer isso. O seminarista Atielso está fazendo essa missão acontecer lá de Minas Gerais para cá. Então, muito obrigado pela sua presença novamente. O Atielso já é conhecido nosso, ele veio aqui na nossa comunidade, será sempre muito bem-vindo aqui conosco. E em nome da coordenação da catequese, agradecer. Agradecer pela presença de todos vocês e dizer para vocês que no final da celebração a equipe litúrgica vai juntamente com os catequizandos para tirar uma foto oficial para ser levada para a diocese, tá? A gente vai ser enviado para lá. Então, depois da celebração, vocês que estão aqui nesse rito de envio, não saiam antes de tirar essa foto oficial, tá bom? E vocês também da equipe litúrgica que vai fazer esse registro, tá? Essa ação do Espírito Santo. Para que eles possam ser fortalecidos pelo dom que Deus lhes deu, de anunciar a palavra, de falar de Deus, de cantar para Deus e de trazer novas almas para a igreja. Então nós vamos pedir que o Senhor possa abençoar e guardar todos eles. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra
Ave Maria. Eu gostaria que nós, nesse momento de bênção, juntos, essa equipe toda que está aqui, tomamos direito em direção dessas crianças da catequese, para que o Senhor venha abençoar, santificar essas crianças, para que esse catequese que se inicia seja um momento de conhecer mais Jesus, amar mais Jesus e viver para que Ele seja aqueles ponte que leva até os outros que não participam da catequese. O Senhor esteja convosco. A nossa proteção está em nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Ó Deus de amor e bondade, eu te rogo, Senhor, por Nossa Senhora do Rosário, que venha sobre essas crianças trazendo amor, trazendo a paz, colocando nos seus corações o desejo de conhecer cada vez mais e amar Jesus. Peço, Senhor, que toque no coração dos pais, para que acompanhem essas crianças nesta vivência, que vivam todos juntos, rumo ao encontro com o Senhor, que vive e reina para sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Por intercessão de Nossa Senhora do Rosário, abençoe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Devemos a todos a alegria de Jesus ressuscitado. E que a paz do Senhor vos acompanhe. Senhor, esta vida nova, macia espera, desgraciados em mim. Eu sou igual que queiras, não importa que sejas, deixa-se seguir a mim. Onde falta a esperança, onde tu
seus filhos. E procuramos viver nesta comum unidade. Isso é algo maravilhoso aos olhos de Deus. Enquanto alguns de nossos irmãos não procuram esses ambientes, não que nós seja melhor que isso, mas nós escolhemos servir o Senhor, nós escolhemos estar aqui nesse tipo de amizade, por isso, pedimos que esse mesmo Deus continue nos abençoando, e que Ele venha abençoar e santificar este ambiente, este alimento, para que a gente cada vez mais alimente essa nossa esperança, essa nossa alegria, essa nossa fé, essa nossa irmandade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, eu te rogo, a Deus, que abençoe este alimento. Abençoe também as mãos que preparam. E que não deixe faltar, Senhor, na mesa de todos este alimento tão necessário à vida. Quantos e quantos nossos irmãos estão aí, passando necessidade, nós aqui com esta mesa. Por isso, ó Deus, não deixe faltar na mesa de ninguém. Por isso, eu vos peço, em nome de Jesus Cristo, teu único Filho, que vive e reina para sempre. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal. em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito cuidado depois do almoço, pessoal, porque a última vez que a gente veio aqui teve pedido de casamento. Então...